Boa noite, irmãos. Deus abençoe a nossa noite. Sexta-feira, estamos chegando aí mais um final de semana, graças a Deus. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, hoje nós vamos finalizar a semana falando sobre jejum, um alicerce, um fundamento ali primordial, aonde o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter alicerces, raízes profundas, né? Onde a Bíblia relata que Jesus ele fala que o homem prudente ele ouve a palavra, ele pratica a palavra, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, pois veio os ventos, veio as águas, transbordaram os rios e bateram contra aquela casa, e não derrubou porque ela tinha alicerce. Então nós falamos 3 alicerces esses dias: a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Nós vamos finalizar com o jejum de Jesus, 40 dias no deserto, nessa luta, nessa prova. E aqui eu estava analisando aqui o texto, as Sagradas Escrituras aqui, eu estava esmiuçando e eu quero aqui falar um pouco com vocês sobre esse jejum de Jesus. Nós analisarmos contextos, versículos ali, esmiuçando ali, algo profundo, algo mais fundo, algo mais íntimo, e Deus ele quer falar comigo e com você e quer nos direcionar para nós vivemos uma vida de oração, de leitura da Bíblia e de jejum. 3 alicerces ao qual, se nós olharmos a igreja primitiva, ela é baseada nisso. Pedro, João, Paulo, os homens eles estavam em constante oração, na ministração da palavra, buscando a palavra e jejuando, e Deus ele cooperava com os discípulos com sinais, prodígios e maravilhas. Então, se nós vivemos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de rendição a Deus, nós vamos provar e ver quão grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio. Guarda isso nesse dia 14/3/2025. Se você começar hoje a viver uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, você vai ver o cenário mudar na sua vida. Você vai ver as coisas mudar porque você vai matar a sua carne. O Espírito vai te renovar. O Espírito vai te trazer vida. Vai te dar direcionamento, discernimento, sabedoria, inteligência, conhecimento, dons do Espírito Santo. Isso tudo é de graça, você não precisa pagar nada, ninguém precisa colocar a mão na sua cabeça e falar que Deus está te dando e cobrar dinheiro de você, não. Isso é de graça. A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, de graça vocês recebem, de graça vocês dão. Então essa noite é noite de um despertamento, uma virada de chave, uma nova vida, uma nova história, porque nós estamos aprendendo sobre oração, sobre leitura, sobre jejum, todos esses dias nós vamos avançar, nós vamos romper as muralhas, as barreiras, os impedimentos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, sem muitas delongas, Mateus capítulo 4, vou fazer aqui a leitura do texto e conforme nós formos indo, nós vamos aplicando. Se ficar um pouco extenso o vídeo, Deus abençoe. Aleluia. Então a Bíblia fala assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha só, agora vamos lá. Jesus foi levado até o deserto para ser tentado. Se você analisar as Sagradas Escrituras, Jesus, a primeira prova que ele teve ali no deserto, e ele consegue sobressair nessa prova, ele consegue vencer essa prova. Por um quê? Por uma comida. Satanás ele fala assim, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus fala assim, não só de pão viverá o homem, usando as Sagradas Escrituras, aonde está escrito Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, a Bíblia fala assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A importância de nós jejuarmos, saber que o nosso alimento não é só o alimento físico, mas é a palavra de Deus, o alimento espiritual. Então, Jesus ele foi tentado num algo sobre comida, por quê? Olha lá, Adão e Eva, onde eles caíram? No paraíso. Através do que?
do alimento. O Satanás ali com a sua sutileza chegou até Eva, falou assim, ó, se certamente vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser parecidos com Deus, tendo conhecimento. E o que eles foram? Eles abraçaram, eles caíram na tentação. E agora quem que o Satanás vem tentar? Jesus, o Filho de Deus, sabe? Para ver se ele ia cair no mesmo golpe que Adão e Eva caiu. Mas Jesus não caiu, Jesus ele prevaleceu, Jesus ele sobressaiu, cara. Isso é uma alegria para mim e para você, para nos direcionar, para nos apontar que nós também conseguimos vencer, nós também vamos conseguir romper as barreiras, nós também vamos conseguir sobressair as adversidades da vida. Quando vir uma oferta na sua vida de Satanás, você tiver firmado, você tiver alicerce, fundamento, através da oração, através da leitura da Bíblia, através do jejum, você vai saber as Sagradas Escrituras, que não é só de pão que o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outro exemplo, Esaú. O que Esaú fez? Esaú, ele tocou a primogenitura dele para um prato de comida. Então, às vezes você acha que a comida não tem nada a ver, tem muito a ver, muita influência na nossa vida. Então, por isso que nós precisamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, através do jejum. Esse foi o primeiro ponto, a primeira tentação. A segunda tentação, então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe, Mateus 4:5, e disse, se você é o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha só a astuta de Satanás. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, você acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus, irmão. Você acredita em Deus? Muitas pessoas, tem alguns ateus que não acreditam, mas 90%, vamos colocar 80% da população acredita em Deus. Aí eu falo para você, muito bem, Tiago ele fala assim, até os demônios acreditam e o inferno estremece pelo poder do nome de Jesus. E muitas das vezes você acredita em Deus e o Satanás acredita, só que a diferença entre você e o Satanás, porque o Satanás, ele sabe que o bicho pega pro lado dele, que Jesus ele é poderoso, Jesus ele deu uma ordem, tudo acontece, e muitas vezes eu e você levamos as coisas na brincadeira, o mundo espiritual, nós não guardamos a palavra de Deus, aí vem uma luta, vem uma adversidade e nós caímos, nós somos fracos, nós ficamos vulneráveis. Olha só, o Satanás conhecia as Sagradas Escrituras, conhece muito melhor que eu, muito melhor que muita gente, ainda mais aqueles que não lêem a Bíblia. Imagina o que Satanás não está fazendo com a vida daquelas pessoas que não conhecem a Bíblia. A importância de você ouvir. O homem prudente, ele ouve, ele pratica a palavra. Então, ele lê a palavra. João, ele fala assim, bem-aventurado aqueles que ouvem o que está escrito, aqueles que leem o que está escrito e que praticam o que está escrito. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Olha só, e muitas pessoas não dão crédito, não dão valor para as Sagradas Escrituras. Mas vamos continuar. Então, agora, Satanás, ele tenta, a segunda tentação, ele fala assim, ele fala, se Jesus se jogar, ele usa as Sagradas Escrituras. O que Jesus ele faz? Jesus ele não precisa provar nada para Satanás, mas agora, olha só o que Jesus faz. Ele usou os Salmos 91, versículo 11 e 12, está escrito assim, ó, porque aos seus anjos, Satanás usou assim, ó, Satanás usou, veja bem, Satanás usou os Salmos 91, 11 e 12, olha só, Satanás conhece bem a palavra, ele fala assim, ó, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus agora, com a palavra, Jesus ele vem, assim, Satanás, para cima de mim, você enganou a Eva, lá no paraíso, né, com a sua sutileza, distorcendo as Sagradas Escrituras, eu não caio nessa, eu sou o filho, eu sou o homem, sabe? E assim, só para nós ter uma, não foi assim, né? Mas eu tô aqui fazendo aqui só pra gente entrar no texto, pra gente mergulhar, pra gente se aventurar junto aqui. Não, aí Jesus fala, não ponha à prova o Senhor seu Deus, não ponha à prova, Deuteronômio capítulo 6, 16. Então Jesus ele usa as Sagradas Escrituras para combater o Satanás. Então não acha que na sua vida, na minha vida não vai ser diferente. Se eu e você não conhecer as Sagradas Escrituras, como que nós vamos vencer os dias maus? Como que nós vamos combater o Satanás? Como que nós vamos lutar com as armas espirituais? Ontem eu estava falando
Eu esqueci ainda, falei assim, depois se eu lembrar eu vou falar. Ontem, na hora que eu estava falando sobre você anunciar, você evangelizar, você expulsar os demônios, a Bíblia fala que os filhos de Cefas, ali, eles foram expulsar um demônio, ali em Atos, e o que acontece? Ele falou assim, falou pro demoniado, em nome de Paulo, e que Jesus, em nome de Jesus que Paulo prega. O endemoniado falou assim, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês não. E desceu o couro nos caras. Então o mundo espiritual não é brincadeira. Vai querer colocar sua mão lá, expulsar um demônio lá, sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, que você vai pegar prova, você vai sofrer, não retaliação, mas contra-ataque. Eu já tive experiências, indo no monte, expulsando os demônios, sabe? E depois o Satanás se levanta contra a sua vida, para tentar te parar, colocando cansaço, fadiga, enfado, dúvidas, insegurança. Então nós precisamos crer, estar firmados na rocha. Então nós vamos avançar, nós vamos progredir, perseverar na palavra. Vamos lá, a terceira tentação. Terceira tentação. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Parece algo simples, né? Mostrou ali o reino de Jesus, tal, em visão, e fala, então se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso aqui. E muitas pessoas estão se prostrando e adorando ao Satanás, se curvando a Satanás, nem por mínimas coisas, miseráveis coisas. Então agora Jesus, ele fala assim, Jesus combate Satanás com o quê? Com a Bíblia, com a palavra, com sabedoria, com discernimento, com autoridade. Não é com o que eu acho, o que eu penso, o que me falaram. Porque o santo lá não sei das quantas fez um milagre milagroso e não sei o que, toma um copo d'água, faz um sinal da cruz, coloca o lenço, não, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso não. As Sagradas Escrituras, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir juntas e medulas do desejo do coração, Hebreus 4:12, sabe? Um dia eu vi um vídeo, uma mulher, a menina de tanto jogo, essas coisas, redes sociais ali, o Satanás, ele acabou pegando a vida daquela menina ali, ela estava vendo coisas, tinha uma sombra na parede, eles tentando expulsar o demônio, rezando, batendo a Bíblia na parede, vai embora, e a menina, tá aqui, socorro, misericórdia, não sei o que. E o povo não tinha discernimento, o povo não tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, e o povo sofre, o Satanás pega, e o bicho pega, o bichão, ele é valente. Aí, eu falo para você, Davi, ele fala assim, Senhor, eu guardaria a sua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Jesus, ele fala, o homem prudente, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra. Então, as Sagradas Escrituras é para nós vivermos segundo o que está escrito. Se você atentamente ouvires a voz de Deus e obedecer o que está escrito, você vai viver as promessas de Deus, você vai ver os planos de Deus. Os planos de Deus é planos de paz e de desfazer, prosperar, não de lhe causar dano algum, Jeremias 29:11. Então ele fala assim, eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, de fazer vocês prosperar, de dar um fim próspero para vocês. Então vocês clamarão a mim, eu vos ouvirei, vocês se achegarão a mim e eu se achegarei a vocês, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Gente, nós precisamos acordar, despertar. A Bíblia é o nosso direcionamento, Davi fala assim, que é lâmpada para nossos pés, é a sua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então, quando eu guardo as Sagradas Escrituras, quando eu medito nela de dia e de noite, eu sou bem feliz, eu sou bem-aventurado. Eu estava até aqui agora mesmo, lendo o texto, em Lucas 11, a mulher fala assim para Jesus, bem-aventurado, né? A mulher que te deu a luz, o peito que você amamentou. Olha só, Jesus fala assim, mas eu te digo, mulher, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Não é mamar no peito, não é quem me deu a vida, não, é quando você ouve a palavra de Deus e obedece. Olha só, os ensinamentos de Jesus é profundo. Aí então, agora Satanás leva lá, mostra para Jesus os reinos, tudo. Aí Jesus fala assim,
se prostre e me adores. Então, olha só, até o Satanás nos mostra uma maneira que nós devemos adorar. Se você se prostrar, se você se ajoelhar, você colocar a boca no pó, é um ato de reverência. E o Satanás dá uma dica aqui no texto, como nós devemos adorar? Nos prostramos, joelhados, dobrados os nossos joelhos e louvar a Deus, adorar a Deus. Não somente assim, sim, é um ponto, um tópico. Você pode adorar a Deus sentado, você pode adorar a Deus deitado, você pode adorar a Deus andando, no carro, no banheiro, todos os lugares, não tem limite para adorar a Deus. Adore mais, quanto mais você puder adorar, adore mesmo. Seja grato, cante louvor. Adoração não é você ficar cantando música não, é um estilo de vida. Não é ir na igreja cantar no domingo, que sobe lá no altar e canta música, não, adorar a Deus, isso não é adoração não. Adorar a Deus é todos os dias, de segunda a segunda, né? A maneira de eu falar, de eu me comportar, na academia, na rua, no trabalho, tudo isso eu adoro a Deus. As pessoas olham para mim, será que elas veem Cristo em mim? Será que elas estão vendo o Espírito Santo de Deus na minha vida? Então, não é na hora do domingo que eu chego na igreja, que aí, no estralo de dedo, agora eu entrei no modo adoração. Oh, aleluia! Não, gente. Adoração é estilo de vida, é todos os dias. Aí agora Jesus, ele combate Satanás com o quê? Com a Bíblia. Ele fala assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele presta culto. Deuteronômio 6,13. Então, Satanás, ele usa as Sagradas Escrituras e Jesus combate com as Sagradas Escrituras. Então, a única maneira de eu e você vencer a tentação é através das Sagradas Escrituras. Jejuando, eu estou sensível à voz de Deus. 40 dias, Jesus jejuando. A Bíblia fala que Jesus, ele teve fome. Então, o Satanás, ele se aproximou dele e para tentar ele. Depois de 40 dias na prova, depois de 40 dias ali em luta e sendo alimentado por Deus, sendo fortalecido por Deus. Depois desse vídeo aí, eu vou colocar ali os benefícios do jejum, para você fazer o jejum, para você aplicar isso na sua vida. Vai ser bom para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Vai ser bom para todos os requisitos, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual, para você crescer na graça, no conhecimento, no poder de Deus. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilha com amigos, para que pessoas possam ser também tocadas, pessoas possam mudar no estilo de vida, viver uma vida de adoração, de rendição a Deus. E Deus, ele seja louvado. Eu já quero orar com você. Sexta-feira vamos orar, né? Consagrando o nosso final de semana a Deus. Eu louvo a Deus para você ter chegado nesse vídeo, chegado até aqui. Você que vai compartilhar, você que tem essa consciência de vidas sendo mudadas e transformadas pelo poder de Deus, pelo poder das Sagradas Escrituras. Não há nada que vai nos transformar se não for as Sagradas Escrituras, se não for a oração, se não for o jejum. Deus, graças eu te dou por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Espírito Santo de Deus. Deus, visita esse coração, visita essa casa ao qual assistiu esse vídeo, que foi semeada uma palavra no coração dessa pessoa, que essa semente, meu Deus, ela vem frutificar 30, 60, 100 vezes mais, meu Deus, para a honra e a glória do seu nome, porque o seu nome é glorificado quando nós trazemos frutos, Senhor. Então que essas pessoas possam gerar frutos. Deus, eu oro, eu consagro, Senhor, meu Deus, o nosso final de semana entregando em suas mãos. A sua palavra nos diz, Provérbios 16:3, consagre o Senhor seus pensamentos e os seus planos serão bem sucedidos, Deus. Que casas, famílias, meu Deus, jovens, as crianças, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos ao Senhor, que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam viver a sua palavra, que eles possam viver a sua promessa, Deus. E, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda artimanha de Satanás, todo levantar de Satanás contra essas vidas, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu já repreendo que todo mal seja lançado no abismo mais profundo, meu Deus. E eu declaro vida, meu Deus, sobre essas vidas. Eu declaro paz, meu Deus, sobre essas vidas. Eu declaro abundância, prosperidade, meu Deus, fé, oração, Pai, santidade sobre essas vidas, que eles venham ter fome e sede de Ti, da Sua palavra, Deus, e o Seu nome seja glorificado e o Seu nome seja exaltado. Amém. Espero ter sido específico aqui em cada detalhe, cada ponto, que você tenha entendido a importância da oração, do jejum e da palavra. Até a próxima. Vamos ver um tópico aí para nós iniciarmos a segunda-feira, se Deus permitir, se Jesus não vier nos buscar. Nós vamos aí rompendo em fé. Deus abençoe, uma boa noite.